Quero começar o vídeo de hoje agradecendo ao H2, maior clube de pôquer do Brasil já há muitos e muitos anos, e também uma casa de apostas que é a patrocinadora do Atlético Mineiro. Eu fui convidado por eles recentemente para poder assistir o jogo diante do Bucaramanga e recebi deles hoje essa camiseta aqui da temporada, que é simplesmente muito linda. Então, obrigado ao H2 e vou deixar aqui a recomendação para quem eventualmente quiser conhecer o site, tanto na questão do pôquer quanto também das apostas esportivas. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os palpites dos jogos de hoje do Brasileirão, da Série A, da Série B e também finalizações que a gente tem mandado muito bem. Então vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje. A melhor estratégia para entrar em campo é ter visão de jogo. Mas com tantas opções de bets, fica difícil escolher a melhor. É por isso que eu uso a conta VPAG. Uma conta completa, segura e sem impedimentos para que você deposite e saque como e quando quiser. Pix com cashback, onde suas transferências têm até 1% extra em suas apostas. É isso mesmo, fez o Pix e saiu na frente. É mágico que isso, né? Amigão. É o seu dinheiro em movimento. Peça seu cartão sem burocracias e faça compras em lojas físicas e online. Com o VPAG é fácil e você ainda ganha pontos a cada transferência para trocar por prêmios incríveis. Vem pra VPAG, a conta digital do apostador. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tic Naranja aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro. Se ensaia ser um bom confronto e ambos chegam aqui animados pela classificação na Copa do Brasil. O Vasco foi absoluto diante do CSA, conseguiu a sua classificação com uma vitória bem tranquila por 3-1, mas um ponto que me preocupa em relação ao Vasco é a defesa, que sofre muitos gols. O Vasco também encerrou uma sequência aqui de 7 jogos sem vencer e agora quer manter essa toada positiva diante do Atlético Mineiro. Mas o time tem problemas hoje, já que o Lucas Piton, um dos principais jogadores da equipe, vai ser baixa para a partida de hoje, né? Então o Vasco vai ter esse desfalque aí, que é um jogador importante e tem um pouquinho de desgaste também para um time que não tem um elenco muito robusto. Isso pode prejudicar um pouquinho o desempenho da equipe. Mas a escalação provável vai ter na frente aí o Coutinho, que fez gol, Nuno Moreira, que não acerta o gol por nada, finaliza, mas não acerta o gol, o Ryan, que tá jogando excelente futebol, eu tenho falado bastante dele aqui, e obviamente o Veguete, que contra essa defesa do Atlético tende a conseguir pressionar bastante e criar boas chances. O Vasco, time que melhorou muito a sua média ofensiva, tanto de gols, de finalizações e também de escanteios. O Vasco aqui tá com média de 5.6. Em casa, se eu não me engano, essa média é até um pouquinho maior. Vou verificar aqui, ó. Também tá em 5.6 e o Atlético sofrendo muitos cantos. Então, finalização e canto pro Vasco aqui é um cenário interessante, tá? O Vasco, como eu falei, ele é ligeiro favorito nas casas de apostas, mas é um confronto bem apertado. O Atlético Mineiro, por sua vez, foi derrotado diante do Flamengo e as duas últimas derrotas do Atlético aqui, elas não serviram de nada nas Copas, né? Porque o Galo conseguiu passar tanto do Bucaramanga quanto do Flamengo nos pênaltis, com o Everson sendo o grande protagonista, defendendo cobranças e ainda cobrando para poder garantir a classificação. O último jogo diante do Flamengo aqui, o Atlético foi bem, o Atlético vacilou no gol que tomou, mas depois comandou boa parte das ações, o Flamengo também teve algumas chances, mas o Atlético merecia também até o empate. Foi uma partida bastante digna de um Atlético que se ensaiou ter uma crise, mas que a crise não se firmou. O Atlético conseguiu quitar os seus compromissos todos, conseguiu alguns aportes com a sua SAF, então assim, ao que parece, a questão financeira está resolvida. Agora, o que pesa para o Atlético hoje é um pouco da questão física, já que o time vem numa sequência de jogos muito grande. Tanto é que hoje o time não vai poder contar com 3 jogadores. Um deles, o seu principal jogador, que é o Hulk. Ele vai ser poupado hoje por conta de controle de carga, assim como o Saravia, além do Dudu, que está suspenso pela STJD. Mas o Atlético que vai a campo hoje é um Atlético que eu particularmente acho bem forte, que vai ter aí o Scarpa, o próprio Alexander, o Biel, que é um jovem jogador que está vindo do esporte, é interessante, o próprio Coelho, que finaliza bastante, e também o Rony. Então eu espero aqui um confronto bastante movimentado. Eu não confio no Vasco, o ligeiro favorito aqui, com o time que praticamente não venceu seus últimos jogos, e o Atlético também é um time que alterna muito, ora faz bons jogos, ora faz outros que não são tão bons. O que eu mais gosto nesse jogo aqui, pessoal, o mercado de gols, tá? Mais de 1.5 gols do Galo, que tá muito baixo, mas o Vasco tá muito alto. Eu gosto das chances de gols aqui, eventualmente 2 gols do Vasco, 1 gol do Vasco, 1 gol do Galo.
Então acho que esse jogo termina com pelo menos 2 gols. Eu ia comprar que o Vasco empate anula, mas, cara, essa escalação do Vasco, ela é muito frágil. E se o Vasco tomar um gol diante desse Atlético aqui, vai ficar num cenário um pouquinho complicado pra gente poder ganhar. Então vai ficar lutando pra poder pegar um reembolso. Ao mesmo tempo, se o Galo sai atrás com o time desgastado aqui, a gente fica um pouquinho em risco também em alguma coisa como dupla chance do Galo. Então o mercado de gols aqui é o que mais me agrada nesse jogo. E o mercado de escanteios aqui eu também acho bem interessante, tá? Uma linha de mais 9,5 cantos aqui nesse jogo. Ela tem grande tendência de bater. Pessoal, no mercado de finalizações, tudo do lado do Vasco tá bastante esmagado. Eu ia até pegar pro Nuno aqui novamente, mas ele tá sendo um dos jogadores que mais tem sentido físico. Então ele tem grande chance de não jogar os 90 minutos aqui, e aí a gente fica em risco porque são pelo menos 2 finalizações dele. Ryan e Veguete estão com um número muito alto aqui, então fica em risco esses jogadores do Vasco. Já pelo lado do Atlético, pessoal, eu vou pegar aqui pelo menos 2 finalizações do Scarpa. Ele veio de um jogo onde ele finalizou 5 vezes, e o grande ponto aqui é que ele tem crescido a sua produtividade, e quando o Hulk fica fora, é ele quem pega as bolas paradas. Então, finalizações do Scarpa quando o Hulk não joga é muito interessante, e essa dica aqui é muito boa. Na 365 tá muito mais baixo, então o link da BetMGM no primeiro comentário. No segundo jogo do dia, pessoal, a gente tem aqui o Palmeiras recebendo a equipe do Ceará, e o Palmeiras vai tentar aqui afogar as mágoas da eliminação diante do Corinthians. O grande problema do Palmeiras aqui não foi nem a atuação, onde o Hugo Souza praticamente não trabalhou. É que quando você tem um jogador expulso do jeito que o Palmeiras teve no início do jogo, não tem muito o que fazer mesmo. O Palmeiras ainda foi guerreiro, ainda conseguiu produzir alguns escanteios, mas fica praticamente impossível porque o Corinthians não é ruim assim. Eu falei com vocês que era uma das maiores discrepâncias em termos de odds aqui para pareamento do confronto, era Corinthians e Palmeiras, e não deu outra, né? O Corinthians se mostrou um time muito forte, completíssimo. Esse Corinthians é bastante complicado, tá? O Palmeiras segue com baixas. O lateral direito, Kelvin, vai ser provavelmente a grande novidade aqui, mas o Murilo deve seguir como baixa. Além dele, Bruno Fux, o atacante Bruno Rodrigues, também está fora, e o Paulinho também segue como baixa, tá? O Vanderlan tá com negociação encaminhada com o Bragantino e deve ser mais um jogador que desfalca o Verdão, que deve ter aí à frente com o Facundo Torres, o Ramon Sosa e também o Vitor Roque. O Palmeiras, ele vai, assim como na minha visão, Flamengo e São Paulo, tentar dar a resposta para sua torcida hoje diante da equipe do Ceará, e o Palmeiras é um dos favoritos ao título. O Ceará vem descansado para este confronto aqui, mas sabe que a tarefa é bastante complicada. O Ceará conseguiu segurar recentemente a equipe do Cruzeiro e também conseguiu fazer um bom jogo diante da equipe do Flamengo, mas hoje o time tem desfalques aqui importantes, né? Um deles, o atacante Pedro Henrique, que é um jogador importante na dupla que ele faz com o Pedro Raul, e o outro também atacante, o Fernandinho, que está se recuperando de lesão muscular. Então, o Ceará, que já não tem um elenco muito forte, é muito mais de conjunto, muito mais de qualidade do seu treinador, vai ter desfalques aqui para o confronto de hoje. Mais do que isso, o Ceará é um time que tem um desempenho aqui fora de casa muito pior do que o seu desempenho dentro de casa, enquanto o Palmeiras dentro de casa é simplesmente absoluto. O Ceará que conseguiu alguns bons jogos recentes, como diante do Fortaleza, diante do Palmeiras, mas na minha visão não consegue segurar o Verdão. Não o suficiente para pegar um handicap aqui, mas vitória do Palmeiras a partir de 1,70 eu já acho bastante interessante, e é a minha dica para este confronto. Quando o time é super favorito, as linhas de finalizações são muito baixas para a imensa maioria dos jogadores, mas a gente tem aqui o Ramon Sosa surgindo aqui como um jogador muito interessante na minha visão para essa partida. Ele tem crescido de produção, é um jogador com muita movimentação, buscando espaço nesse ataque do Palmeiras. A linha dele na 365 tá 1,44 e eu quero pelo menos um chute dele aqui na partida, né, a gol, em odd de 2,20 na BetMGM. Achei bem interessante e vou com esse jogador aqui como um jogador aqui para poder finalizar a gol nessa partida, e é o que eu mais gosto no lado do Palmeiras. O Cruzeiro recebe o Santos e o Cruzeiro conseguiu se classificar num jogo difícil diante da equipe do CRB. O time lá é complicado, mas o Cruzeiro foi valente e venceu, e foi mais um bom jogo do Cruzeiro, né, que foi absoluto diante do Botafogo, fez um jogo mais duro diante do CRB, o CRB desperdiçou um pênalti, o Cássio realmente é impressionante, né, e o Cruzeiro tem uma leva de bons goleiros, né, vai o Fábio, sai o Fábio, entra o Cássio, então assim, o Cruzeiro, ele segue sendo grande favorito ao título deste campeonato, junto com o Flamengo e também com a equipe do Palmeiras, que corre um pouquinho por fora. O Jardim tem a possibilidade de repetir a escalação, Fagner mais uma vez segue indisponível, e o Cruzeiro chega aqui muito forte para o confronto de hoje. A gente pode ver também o Gabigol pintando aqui nessa partida, né, já que o Cruzeiro pode ter um pouquinho de desgaste, mas o Cruzeiro, como eu falei, ele é um time tecnicamente muito sólido, bem postado taticamente e que consegue produzir muitas chances. E esse Santos, cara, para mim é um Santos cansadíssimo, tá?
O Santos, ele conseguiu vencer aqui a equipe do Juventude, que é um dos piores do campeonato, e esse placar aqui é um pouquinho mentiroso, tá? Porque o Juventude conseguiu produzir bastante, o Juventude nunca tinha produzido tanto quanto produziu diante do Santos, então assim, cenário bastante complicado aqui na minha visão. O time pode ter algumas mudanças hoje, como por exemplo a entrada do Mike na lateral direito e o Igor Vinícius acabando indo para o banco. O atacante Guilherme também volta a ser relacionado depois de lesão, e outro que retorna também é o volante Tomás Rincon, que está disputando posição aí com o João Schmidt. Então a gente pode ter na frente Barreal, Tiquinho Soares ou Guilherme, né, juntamente com o Rohaiser e também o Neymar, que obviamente eleva bastante as condições do time do Santos. Mas o Santos é uma coisa quando joga em casa, apesar de que o último jogo foi no Morumbi, outra coisa é fora de casa, onde ele tem aqui 6 derrotas nos últimos 10 jogos que ele disputou, tá? E em muitos jogos o Santos sequer conseguiu marcar. Cara, o patamar dos times hoje é completamente diferente. O Cruzeiro tá muito acima do Santos e pra mim o Cruzeiro vence. O Cruzeiro também é um time que eu gosto de dizer aqui, dos que mais produz escanteios. Olha a média de cantos do Cruzeiro e o Santos sofre muitos, então assim, cantos do Cruzeiro eu gosto bastante, finalizações do Cruzeiro eu gosto muito e vitória do Cruzeiro ao vivo também gosto bastante, tá? O Cruzeiro, na minha visão, vem para poder atropelar a equipe santista e se sair atrás aí, pegar essas finalizações mega altas que a gente vai pegar pré, eu acho bem interessante, tá? E é a minha dica para este confronto. No mercado de finalizações, pessoal, vou pegar aqui um chute a gol do Wanderson. Ele tá com uma média aqui interessante nos últimos confrontos, crescendo a sua produção ofensiva, sendo um jogador que em casa também consegue finalizar mais. A sua média é mais alta em casa do que é no geral. E, como eu falei, tá crescendo bastante a sua produção no lado ofensivo do Cruzeiro, onde todas as atenções acabam ficando pro Caio Jorge. Ele acaba tendo um pouco mais de espaço, tanto ele quanto o Christian. Então, ele para poder finalizar pelo menos uma vez o gol aqui, eu acho interessante e é a minha dica para este confronto. No mercado de finalizações, pessoal, vou pegar aqui duas finalizações do Barreal, tá? Vou pegar na 365 a 1,90 com substituição mais, porque aí pode ser que entre aqui eventualmente o Guilherme no lugar dele ganhando minutagem, que é um jogador que finaliza bastante. E a gente ganha aqui essa substituição de jogador que tá com uma média muito alta, né? 1,71. E o Cruzeiro é um time que, embora crie muitas chances, né? Também cede chances aos seus adversários. Então, duas finalizações do Barreal com substituição mais, eu gosto, é minha indicação aqui para essa partida. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Grêmio recebendo a equipe do Sport Recife. E o Grêmio está invicto em casa nos últimos 10, mas são só 4 vitórias e vitórias apertadinhas. Então, assim, o Grêmio não é o time mais confiável do mundo, mas pelo menos quando joga na arena, tá conseguindo melhorar o seu desempenho. O Grêmio, que é um time que, na minha visão, vai lutar para não cair o campeonato inteiro, vai enfrentar o Sport, que busca ser o time aqui com a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro. É simplesmente impressionante esse desempenho negativo do Sport. O Grêmio, por sua vez, vamos falar primeiro deles aqui, né? Não vai poder contar com o Kahneman, que é o importante, o maior pilar defensivo dessa equipe, e ele não vai jogar, né, porque ele tomou o terceiro amarelo, e ele vai ser substituído pelo Balbuena, veterano jogador aí, que pode fazer a sua estreia. No meio campo, novidade aí do Cuéllar, que está disponível, colombiano, e à frente vai ter aí provavelmente o Vila Sante ou o Edmilson, com a frente contando com Christian, Oliveira, Alisson e o Batshuayi. Esse time ofensivo do Grêmio é um time que eu gosto bastante, tá? Lado defensivo do Grêmio é que sempre me preocupa. Então o Grêmio consegue produzir, criar chances e é o meu favorito aqui neste confronto. Do outro lado, como eu falei, a gente tem o Sport, que a grande verdade seja dita, né? O Sport não é tão ruim quanto esses resultados colocam, né? O Sport ele tá realmente muito abaixo, mas uma hora eventualmente o Sport vai acabar conseguindo encerrar essa crise, né? Mas pro jogo de hoje o time vai ter algumas mudanças. A principal delas, a volta do Lucas Lima, que cumpriu suspensão, vai voltar, melhora bastante o desempenho da equipe. De resto, Barleta, Mateuzinho e Derek comandando o ataque. O Sport tem feito jogos movimentados, invicto nos últimos 3, conseguiu segurar o Bahia aqui no último jogo, mas vitória que é bom, nada, tá? O Grêmio, como eu falei, ele consegue exercer uma pressão, é o meu favorito na minha visão, consegue produzir em casa e picotar o jogo quando ele consegue o gol, então ele agarra essas vantagens, os times gaúchos conseguem fazer isso, e o Sport é um time que é muito frágil defensivamente, né, ele acaba sofrendo muitos gols e não tem muito poder de ataque, então a gente tem aqui um Grêmio invicto em casa, com uma defesa um pouco mais sólida, o Sport marcando poucos gols. Pessoal, eu não morro de amores por essa cotação não, mas eu vou
na vitória do Grêmio aqui ao vivo mesmo, e essa pra mim é a melhor indicação pra essa partida, não tenho outras não, tá? Eu vou de vitória do Grêmio aqui, se tiver com o pezinho atrás é menos 0,25 do Grêmio, alguma coisa pro lado de gols aqui, mas eu vou confiar no tricolor gaúcho, que em casa diante do Sport tem tudo pra poder conseguir vencer. Beleza, pessoal? Então são os meus palpites para esta rodada do Brasileirão, e eu pergunto você quais os seus. Comente aqui pra poder finalizar. Vou deixar pra vocês aí na tela o bilhetinho da rodada, tentando buscar aí aquela duplinha, né, de jogadores para poder chutar o gol e ambas as equipes marcarem. E hoje eu vou no mod 15 com Vitor Roque e Pedro Raul, os dois para dar pelo menos 2 chutes a gol e ambos os times marcarem. E no lado do Grêmio, 2 chutes do Barleta, 2 do Batshuayi e para ambos os times marcarem também. Eu gosto muito dessa cotação 17 e somando as duas, meu amigo, é 15 vezes 17. E aí é o estouro que é o que a gente vai tentar buscar nessa rodada, beleza? Eu sou o Tiquinho, espero que você tenha curtido esse vídeo e eu peço para você ir lá no meu grupo gratuito que tá aqui no link do meu comentário fixado, porque eu postei aqui algumas entradas de bilhete de primeiro tempo e mais outras super cotações, as melhores disponíveis estão sempre filtradas lá para você, beleza? Então eu espero que você tenha curtido, deixa o like, comente com seus palpites e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas bets neste domingão.